Chegou a hora da gente ver um pouco mais em detalhes como que nós podemos representar imagens dentro do nosso documento HTML, beleza? E o HTML já permite incluir essas imagens através da tag IMG, ok? Essa tag IMG, ela vai pedir para você aqui basicamente dois atributos. Primeiro, da onde que vem essa imagem, da onde que o navegador vai buscar, e esse alt aqui, ele representa um texto alternativo que é utilizado normalmente para navegação, ok, de pessoas com deficiência visual ou até leitores de telas e até realmente para ajudar o Google a indexar sua página ou nós que temos aqui a possibilidade de parar o mouse e ver um texto alternativo dessa imagem, ok? Como que nós podemos chamar essas imagens? Vou mostrar para você duas formas, através de imagens locais, ou seja, imagens que estão alocadas no servidor ou na pasta do seu computador, ok? E remotas. As imagens locais, normalmente elas ficam junto com o seu arquivo HTML. Algumas pessoas, alguns desenvolvedores, colocam em pastas, normalmente na pasta IMG. Ok? E eu posso utilizar esse arquivo aqui dentro. Eu vou fazer das duas formas aqui para que você possa entender porque esse é um ponto que o pessoal fica bastante confuso, ok? Quando eu vou colocar aqui o meu arquivo, ele normalmente não tem acentos, não tem espaço, ele simplesmente obedece aqui um nome, ponto e extensão. Aqui eu vou colocar code.jpg e eu vou colocar aqui eu codificando, ok? No momento que eu abrir aqui, você vai ver que ele abriu uma baita de uma imagem, porque essa imagem aqui, ela tem uma dimensão gigantesca, né? Ela é 1980 por alguma coisa, beleza? Antes da gente mostrar aqui como que a gente pode controlar essa largura, falando aqui em dimensões, eu deixo só mostrar para você o problema que acontece quando você coloca e não chamba a sua imagem no lugar correto, beleza? Aqui eu vou colocar um diretório chamado images, imagens em inglês, vou arrastar o arquivo para cá e você vai ver que, ok, ele está num diretório diferente e aqui ele mostra uma imagem quebrada. Por quê? Porque ele não conseguiu encontrar o arquivo no mesmo nível de imagem quando eu coloco dessa forma. Por quê? Porque ele entende o seguinte, que ele vai buscar no mesmo nível que seu arquivo HTML está. Para que a gente possa indicar um nível diferente ou para que eu possa indicar isso dentro de um diretório, eu coloco assim, ó, ponto barra images barra code.jpg. Agora sim, agora ele vai mostrar a imagem no diretório correto. Se esse HTML estiver hospedado num servidor, você precisa subir lá para o servidor toda essa estrutura, porque daí ele busca dentro do diretório do servidor. Beleza? Agora, como que a gente consegue chamar uma imagem remotamente? Porque eventualmente ela está em outro computador, né, em outro servidor. Nós mantemos aqui a tag básica, ok? E você pode utilizar ela de outro local. A gente tem esse site aqui chamado placeholder.com, que ele gera imagens para você nesse estilo aqui, já com uma dimensão, para você realmente colocar dentro do seu HTML e testar, sem que você precise ficar preocupado em qual imagem você deve buscar. A sintaxe dele é muito tranquila, você copia esse endereço, colo aqui e nesse caso ele colocou aqui pra gente, ele só copia de um jeito diferente, ele só colocou aqui pra gente uma imagem com 150 pixels, ok? 150 por 150. Se eu quiser 150 por 250, eu faço desse jeito aqui, beleza? Então essa é uma forma dele controlar, legal? Agora, para você alterar as dimensões de uma imagem, você pode brincar através, perdão, minha garganta tá um pouquinho ruim. Você pode alterar através de valores fixos ou valores relativos, ok? Existem duas propriedades aqui dentro da tag img, que é a tag with, ou o parâmetro, o atributo with, beleza? E o header. Normalmente a gente não altera os dois. Por quê? Porque se você alterar um, o próprio navegador já respeita as proporções do outro. Se eu colocar aqui, eventualmente, 320 pixels px, que representa a unidade
de absoluta aqui, ele já vai redimensionar essa imagem. Eu posso colocar aqui até 120, ele vai ficar ok, beleza? Aqui também eu posso fazer a mesma coisa. Aqui, aliás, vou até deixar ela um pouco menor para não ocupar tanto espaço do nosso exercício. Vou colocar aqui 80 por 25, ok? Ele vai ficar desse jeito aqui. Agora, se eu quiser ainda, eu vou até colocar aqui um BR, ok? O BR quebra a linha aqui pra gente, só para ficar um efeito visual, ok? Ainda se eu quiser colocar esses valores relativos, eu posso colocar 100%, porque ela vai ocupar o espaço de 100% da página. E eu posso até aumentar aqui, ó, que ela vai nos ajudando, ok? Se você ajustar a largura e a altura, ele vai respeitar o que você colocar aqui. Por exemplo, eu vou colocar 120 px, ok? E se você colocar sem o px, ele vai entender a mesma coisa, ele assume que é px de pixel, ok? E se eu colocar agora aqui a altura, por exemplo, para 120, você vai ver que ele vai distorcer a imagem. Beleza? Por quê? Porque ele respeitou aquilo que você forçou a ele a colocar aqui. Então você pode ver que a imagem fica distorcida. Por isso que eu disse para você, se você escolher só mexer na altura, tudo bem, ele vai manter a largura. Agora você pode escolher só a largura que ele mantém a altura. Então só fique atento a essa questão. Beleza? Formatos de imagem. A gente está trabalhando aqui com uma imagem do tipo JPG, beleza? Mas você pode trabalhar com imagens do tipo PNG, JPG e um novo formato que a Google está até propondo, que é o WebP, beleza? Que essa aqui é um pouco menos utilizado. As duas mais utilizadas são essas daqui. E o tamanho da imagem influencia muito em como as coisas são carregadas no navegador. Se você está lá no meio da rua ou com uma conexão fraca de internet, eventualmente um 3G da vida, ou se você não tem um pacote de dados robusto, beleza? Você pode sofrer com esse tipo de problema. E para auxiliar, a gente tem aqui esse site chamado TinyPNG. É só você digitar lá no Google TinyPNG, que ele vai abrir aqui o ursinho panda para você, e ele vai permitir que você arraste as imagens para cá e faça um download num novo tamanho um pouco mais otimizado. Eu vou pegar a própria imagem que a gente está utilizando aqui, beleza? Que é o code JPG, e eu vou arrastar para cá. Quando ele arrastar, você vai ver que essa imagem ela tinha 147 kilobytes, né, kbytes, e ele baixou aqui para 106 kilobytes, uma redução de 28%. Basta você clicar aqui em download, você vai colocar aqui o endereço da sua imagem, você pode sobrescrever, ok? Então, se você estiver fazendo um site, eu aconselho bastante a utilizar. A imagem não perde tanta resolução assim, tantos detalhes, e vale bastante a pena trabalhar dessa forma aqui no TinyPNG, beleza? E com essas imagens.